Olá, alunos, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai continuar falando sobre as águas do mundo e do Brasil. Na semana passada, a gente já começou a falar sobre o capítulo 9, desculpa, e... 8 não, agora eu tô confusa. E ele vai falar sobre as águas do mundo, né? Os tipos de água. Água salgada, água doce. Deixa eu ver que capítulo que é. É o 8, é o 8. E a gente começou falando sobre as águas salgadas do mundo, né? Falamos sobre os oceanos, os mares, as marés, todos os tipos de oceano, as diferenças, as correntes marítimas. Nós falamos sobre a exploração econômica, por exemplo, naquelas fazendas, né, na água. Falamos sobre as águas continentais, as águas que estão no continente. A gente parou meio que nessa parte, né? Ali na página 56. Quais que são as diferenças, né, entre evaporação, infiltração e escoamento. Eu vou abrir aqui os slides. Se você quiser ir acompanhando enquanto eu vou falando as explicações, você pode ir acompanhando no seu livro também, fazendo todas as devidas anotações, tá bom? A gente parou aqui, nesse aqui mesmo. Tá. Opa. Disponíveis nos estados líquidos, nós temos os rios, os lagos, as represas, os aquíferos. Quem não sabe o que é isso, a gente vai dar uma olhadinha. O livro não aprofunda muito, porque vocês vão estudar mais aquíferos lá no 8º ano, mas eu vou mostrar para vocês o que é, tá? Daqui a pouco, tem uma imagem aqui, eu mostro para vocês. Lençóis freáticos, que acho que esses vocês conhecem um pouco mais. Há uns 4 anos atrás, em São Paulo, por exemplo, nós tivemos uma época de muita seca no estado, em que as pessoas não tinham água quase que para beber. Então, o que foi feito? Eles estavam cavando poços em quase todas as casas, residências, condomínios, poços artesianos, chegavam água até o lençol freático, que é uma água que circula ali pela camada abaixo da terra, tá? No estado sólido, nós temos as geleiras, as calotas polares e os cunes de montanha. Vocês já viram aquelas imagens de montanha que lá em cima tem um pouco de gelo? Embaixo às vezes pode nem ter, mas em cima tem. Então, é disso aqui que ele está falando, tá? Então, são as camadas, né, as estruturas. E o que é o ciclo da água, né? A natureza, na verdade, a água na natureza, na verdade, não acaba. Oi, Eduardo, tudo bem? A água na natureza, na verdade, não acaba. É a mesma desde sempre, desde a criação lá do mundo, desde a invenção do planeta. É um pouco nojento quando a gente pensa? É um pouco nojento, mas ainda assim a água ela se propaga, né, se espalha e permitindo com que ela fique o mais limpa possível. É que hoje em dia a gente está degradando muito o meio ambiente, jogando muito lixo, a água não está, os oceanos, por exemplo, não estão conseguindo captar toda essa água, tá? Então, uma hora vai ser necessário modificar a forma que a gente está usando. Mas a água na Terra nunca acaba e ela nunca é trocada. Passa por um ciclo que altera a sua composição. E aí você tem aqui o ciclo da água, por exemplo, né? Em que ocorre a precipitação, então na chuva, o cume da montanha, tá vendo que ela é um pouco, tem esses cumes de montanha, né, que é gelo, aí a água vai derretendo com o calor, água que corre à superfície, criando os lagos. Esses lagos podem, a água pode entrar no lençol freático, né, entrando um pouco mais abaixo, ou ele deságua no oceano, que evapora pelo sol, condensa nas nuvens, até acontecer a precipitação. Então é um ciclo eterno da água. A água é a mesma, tá? Ciclo na água ou ciclo hidrográfico. Como eu falei para vocês, toda vez que vocês verem alguma coisa ligada a hidro, é água. A gente falou de hidrografia, a gente está estudando hidrografia, na verdade, né? O estudo das águas, tá? Quando a gente falou sobre a camada, as camadas, né, que está influenciada com a água. Então, toda vez que você vê hidro, é de água, tá? Transforma a água de lagos, rios, oceanos e mares, na água disponível nas diversas formas citadas, tá? Aqui no fundo você vê também uma imagem que fala um pouquinho sobre isso, sobre as formas, né? O sol, escoamento.
Infiltração aqui atrás, olha, ela infiltra, né? Pela parte. Não é à toa que eu escolhi essas imagens, tá? Elas têm relação com o que a gente está estudando. E aí, aqui, isso aqui vocês estudaram, acho que na quarta série, né? Quarto ano. Ciclo da água ou ciclo hidrológico, desculpa. Aí nós temos as três formas, né? A evaporação, que é uma água precipitada, ou seja, olha, precipitação, né? Ocorreu, ela estava muito condensada nas nuvens, formando as nuvens, e ela vai chover, por exemplo. A chuva é um tipo de precipitação, tá? É a única? Não. Neve também é considerada precipitação, tá? É que no Brasil a gente não é muito comum, então a chuva é muito mais fácil de entender. A água precipitada retorna à atmosfera, podendo alcançar a superfície. Então, choveu aqui, aí acontece a evaporação para chegar de novo ali, né, por meio das nuvens novamente, criando as novas nuvens, tá? Infiltração dá origem às águas subterrâneas, formando o nível de lençol freático ou aquíferos. Lençol freático, olha aqui, uma camada embaixo da nossa terra que tem rios de água, como se fosse embaixo da terra. É embaixo da terra, tá? Rios por quê? São fluxos correntes por dentro da água. É diferente de um aquífero. O aquífero, ele parece um lago, só que dentro da terra. Então, ele é num ciclo fechado ali, tá? E o escoamento? Águas que não evaporam ou não se infiltram nos solos, escoando superficialmente, sendo coletados por rios e lagos. Escoou aqui, olha, da precipitação das montanhas e ficou aqui. Ele não entrou, não infiltrou todo pro lençol freático, ele ficou uma parte aqui, mas também não evaporou a ponto de secar. Tá vendo que ele tá aqui? Então ele criou aqui, ó, o escoamento, tá? Criou lagos e rios. Gente, se alguém tiver alguma dúvida, coloca aí no chat, tá bom? Distribuição da água doce líquida no planeta, como que elas estão? Você consegue ver isso aqui ainda na... Tá, página 56 ainda, tá? As águas continentais no estado líquido que nós encontramos, elas estão distribuídas em rios, lagos, represas, aquíferos e lençol freático. Ó, aqui nós temos vários tipos, né? Aqui o córrego, o aquífero não confinado, né? Essa região aqui parada. Outro aquífero, mais abaixo você pode ter, tá vendo que é ciclo fechado? Não existe um rio correndo. Vocês vão ver quando for lençol freático, é quase um rio debaixo d'água, tá? E o que são os rios, afinal de contas? São cursos de água, ele tá na página 57, vocês podem grifar aí, tá? Ali no início... Não, tá na página 56. São cursos de água corrente que se deslocam naturalmente pela ação da gravidade de áreas altas para as baixas. Ou seja, se existe uma área um pouquinho mais alta com uma mais baixa, a gravidade não sempre puxa as coisas para baixo? Então, o rio aqui, olha, ele corre, tá? Se você já viu um rio, é diferente de um lago. Um rio, ele tem uma correnteza, né? Mesmo que seja fraca, tá? O rio, ele vai correndo ali. Eles nascem planaltos, ou seja, a gente já estudou o que é planalto, né? As regiões mais altas, e vão até em direções, ou podem ser criadas também chapadas, serras, lugares altos, que vão descendo essas localidades, tá? E aí nós temos as bacias hidrográficas. O que é uma bacia hidrográfica, gente? A bacia hidrográfica ela é formada por um rio principal e seus afluentes. Ou seja, existe o rio principal, aqui, olha, tá vendo que esse rio aqui, ele tem um curso, ele começa aqui, precipitação na montanha, então chove, né? Regiões montanhosas chovem bastante. Choveu aqui, e aí essa água vai descendo sentido o oceano, o mar, ou o que tiver ali desaguando, certo? E ela vai escorrendo. Só que vocês estão vendo que elas têm braços? Esses aqui são seus afluentes, tá? Então, para ser uma bacia hidrográfica, ela tem que ter o rio principal, costuma ser um rio mais grosso, mais forte, porque se sempre chove aqui, quase sempre vai ter água aqui. No Brasil, nós temos bacias hidrográficas como o Rio São Francisco, no Nordeste. Pega quase todos os estados do Nordeste e é um rio que o ano inteiro ele tem água. E ele nasce nas serras de Minas Gerais. Apesar de Minas Gerais ser sudeste, né, e não nordeste, ele vai subir ali sentido, ele vai descer, né, sentido nordeste, tá? Então tem os rios principais e seus afluentes.
A gente já volta nele, vai ter uma estrutura mais definidinha de cada um deles, mas ainda no divisor de águas ou interflúvio. O que é um interflúvio, né? Que é outra opção aqui. Está na página 57, tá no início. Limite geográfico que determina o escoamento das águas da chuva. Tá vendo que é uma área mais baixa, mais alta aqui, olha? Esse é o interflúvio. E aí as águas vão escorrer aqui, ó, para todos os lados, tá bom? Área elevada em um planalto ou serra, ou outras formas de relevo, pode ser uma chapada, a partir de onde se formam e se deslocam rios que seguem para direções distintas. Aqui pode ter a precipitação, aqui nessa área de cima, e a água vai escorrer para os dois lados, compondo assim diferentes bacias hidrográficas. Então, essa região aqui pode formar uma bacia hidrográfica, ela tem vários rios afluentes, né? E um rio principal aqui no meio, e aqui também. Gente, alguém não entendeu isso aqui? Se você não entendeu, dá uma palminha. Se entendeu, faz um joinha aí para a professora. Se não entendeu, escreve para mim o que você não entendeu exatamente, que eu explico de novo, sem problema. Sobre os rios? Mas o que você não entendeu exatamente sobre os rios? Eu expliquei para vocês, por exemplo, os rios eles nascem numa parte alta, né? Eles nascem numa parte mais alta e eles vão escoando para outros tipos de relevo. Então, eles nascem num planalto, numa chapada, algum local alto, e ele vai descendo. Ele pode até chegar numa região que seja mais planície, né? Uma região de relevo, já que você está perguntando de relevo, uma região mais reta. Mas normalmente ele está ali numa região que não é tão retinha, porque fica mais fácil de ter o movimento das águas. Se todo lugar é reto, fica um pouco difícil da água se mexer, certo? Eu não entendi a parte do interflúvio. Tudo bem, eu explico de novo. O interflúvio é essa parte mais alta do relevo, tá? É o nome que se dá a essa parte alta, em que, quando acontece a precipitação, ou seja, a chuva, a neve, enfim, ele vai escoar essa água para as outras regiões, tá? Independente do lado, gerando aqui, olha, braços ou afluentes, né, do rio, em vez de pode ser braços também para ficar mais fácil, mas o nome é afluentes, para formar os afluentes dos rios, fortalecendo também que esse rio sempre tenha água, tá? Tudo bem? Entenderam? Beleza. Entendeu, Daniel? Sumiu. Ah, tá bom. Partes dos rios. Aí eu quero que vocês deem uma olhada lá na imagem da página 54, não, 57, desculpa, tô doida. E ele vai falar bem como que são as estruturas, né? Nessa parte aqui, tudo isso daqui, tá? Ele vai falar onde que é a nascente, o afluente, o que que é a foz, ele vai falar sobre cada um desses mais detalhadamente. E é bom que vocês conseguem visualizar ali o que está acontecendo, tá? Mas, de toda forma, eu trouxe partes dos rios. A gente começa com a parte do rio com as suas nascentes. Local em que o rio começa. É ali que o rio brota, tá? Para sair, ou então pode ser da chuva, enfim. Existem vários tipos de rio, né? Eu vou falar sobre todos eles daqui a pouco, mas é ali que começa esse rio. Na nascente, a água emerge do subsolo por pequenas fendas no solo. Por exemplo, ela pode ser uma água do lençol freático. Aqui na minha casa, eu tenho um rio com uma nascente ali no fundo, né? Não é uma coisa assim linda, maravilhosa, grande, não, mas existe uma nascente. Ou seja, existe uma área ali que existe um buraco, é como se fosse um buraco, para ficar mais fácil vocês entenderem, tá? Como se fosse um buraco de água que sai o lençol freático, sai a água do lençol freático e brota para a terra. E aí ele pode escorrer para outras formas. Geralmente as nascentes são abastecidas pela água da chuva,
tá? Mas existem outras formas também de ser um nascente de rio, tá? Outra parte do rio é o leito. O leito é a porção da superfície onde a água do rio escorre. A coisa que você costuma ver quando você vê um rio é aquele momento aqui, olha, que o rio está descendo e que você pode olhar, observar o rio, passear no rio. Quando eu fui no Dionísio, não é longe de Campo Grande, não, uns 30 quilômetros de Campo Grande, é uma comunidade quilombola. Eu fui fazer trilha lá em Furnas do Dionísio. Gente, muito legal. E a gente fez uma trilha dentro do rio. Então a gente subiu por 15 quilômetros dentro do rio, o leito do rio. Até chegar várias cachoeiras, né? Várias fases do rio. Mas, gente, é uma coisa muito legal. Quando vocês observarem a natureza, comece a parar para pensar, olha, isso aqui é o leito, isso aqui é a nascente, tá? Esse é o delta, a gente vai ver. Ele se forma à medida que a água vai escavando o solo por onde passa. Então, vai criando como se fosse um buraquinho, né, para o rio passar. Porque senão ele ia ficar espalhado pelo terreno todo. Ia virar uma enchente. Partes do rio. Aqui nós temos os afluentes também, tá? Que são esses braços do rio, tá? Rios secundários que desaguam no rio principal. Eles podem tanto trazerem água, como o rio principal pode levar água para esses rios afluentes, tudo bem? Então, tanto existe água vindo, como existe água indo, depende do afluente. Tudo bem até aqui? Entenderam o que são os afluentes? Esses braços do rio principal? Que vocês conseguem ver aqui, olha. Aqui, aqui. Tá bom? Tanto existe água que vai como que vem para o rio principal. Mais ou menos. Vocês estão vendo que esse aqui é o rio mais grosso, né? Ele é o rio mais importante, por isso é que é o principal. Ele é o que mais tem água. Alguns afluentes, por exemplo, digamos que essa nascente aqui, olha, ela também é numa região um pouco mais alta, né? Uma região de serra. Então também chove constantemente aqui. Provavelmente esse afluente aqui, ele desce água para essa região mais baixa, que é o rio principal. Diferente dessa parte aqui, olha, que é um afluente, mas ele é mais baixo. Então, provavelmente, o rio principal está mandando água para esse afluente. As cachoeiras depende do relevo. Se tiverem pequenas quedas, né, de água. Por exemplo, esse primeiro aqui, aqui, dos rios. É um tipo de cachoeira isso aqui. Entendeu? Rio principal, aquele rio que é mais constante, ele é mais grosso, ele tanto recebe água quanto ele manda água para afluentes. E os afluentes são esses como se fossem braços do rio, formando outros rios que podem mandar água para o rio principal ou pegar a água do rio principal para se formar. Tudo bem? Gente, se tem dúvida, vai perguntando, tá bom? Agora nós temos o meandro. Tá aqui também nessa parte, né, da página 57 também, a curva ou sinuosidade do rio. Eu trouxe aqui o meandro do rio Amazonas para vocês. Tá vendo como ela é bem curva, bem sinuosa, parece até uma cobra, né? Para vocês conhecerem. Todos os rios têm meandro? Não, em todos, mas a maioria tem. Porque existem, né, curvas do rio. Ele não costuma ir retão, descendo a ladeira. Depende de fatores de terras mais fáceis, né, para a água poder manejar ali, criar a sua estrutura, criar o seu próprio caminho, tá bom? E aqui nós temos a foz. A foz é o local onde o rio deságua. Podem grifar isso aí no livro de vocês. Pode ser no mar, pode ser no lago, pode ser num rio, outro rio, né? Ela pode ser estuária ou uma saída. Com uma saída ou um delta, com várias saídas. Nesse caso aqui é um delta. Por quê? Representa a letra D, tá? Que é uma letra. Delta é o grego, né? D em grego. E
Pode ser por um rio só que desce direto? Pode. Ou pode ser vários afluentes aqui, olha, que deságua. Então, essa região. Normalmente tem cachoeiras nessas partes, mas não é sempre, depende do relevo. Entenderam que a foz é aquela região aqui que o rio deságua onde ele for desaguar, se é no mar, se é no oceano, enfim. Tudo bem? Coloca um joinha aí quem tá tudo bem. Bate palminha aí pra quem não tá entendendo nada do que eu tô falando. Ou escreve aí no chat. Ainda na página 57, a gente tem, né? Os rios podem ser classificados de acordo com as suas características. E aí a gente está dividindo aqui, na página 57 e 58, se ele é a sazonalidade, ou seja, se o rio é constante, se ele só aparece de vez em quando, né? Se ele é sazonal, ou se ele é constante, o tipo de regime, tá? Como que ele se formou e o relevo, se é no alto, se é embaixo, tá bom? A gente vai começar com os tipos de rios sazonais. Podem grifar aí as partes que eu coloquei aqui no slide, tá bom? O que é um rio perene? Ele não seca. Se a gente fala que ele é um rio perene, o ano inteiro ele vai ter água, tá? Escorrendo. Mesmo que durante alguns períodos aconteça uma redução, porque pode ser uma época que não choveu tanto para o rio estar tão cheio. O Rio São Francisco, por exemplo, que é uma bacia, né? Ele é o ano inteiro com água e bastante água. Mesmo que às vezes diminua um pouco, ainda assim é bastante, tá bom? Então, um rio que não seca é um rio perene. Ele fica o ano inteiro com água. E aí nós temos o rio intermitente. Quem conhece dieta intermitente, que é uma palavra que está muito comum hoje em dia, que é aquela dieta de às vezes você come durante muito período você fica sem comer, então é tipo isso, tá? Rio de seco, rio que nasce, desculpa, rio que seca durante o período de estiagem, ou seja, períodos que não tem chuva, o rio seca também. Mas volta a ter leito, que é aquela estrutura, né, onde o rio vai descendo, quando chega o período chuvoso. Então, tem épocas que é de chuva, tem épocas que não. Então, as épocas que é de chuva é a época que vai ter rio ali. Tudo bem? Entenderam a diferença? O rio perene nunca seca. O rio intermitente seca em períodos que chove, que não seca, seca em períodos que não chove e tem água no período que chove. Opa, pulei. E aí nós temos o perenizado. O que é isso, gente? Podem grifando aí no livro de vocês. Ah, ela tá acabando. É rio que é naturalmente intermitente, mas com a intervenção humana passa a ser total ou parcialmente perene. Aqueles rios que por meio da mudança, né, alguma estrutura que o homem mesmo modifica, criando barragens, por exemplo, vai ter água o ano inteiro, tá bom? Porque o homem modificou ali a estrutura e ele barrou a água para que ela não escorra para outros locais. Então, diminui, né, o leito do rio, facilitando com que existe tenha água o ano inteiro. Então, ou durante uma grande parte do tempo. Tudo bem? Então, não era o natural dele ser perene, mas ele fica por intervenção humana. Quando eu falar tudo bem, vocês podem me dar um joinha aí se entendeu e bater uma palminha aí se não entendeu. E aí nós temos o rio efêmero, que é o último aqui, né, no quesito sazonalidade. Rio que se forma após a incidência de chuva, mas se desfaz em um curto espaço de tempo. Se você gosta de ficar em fazenda, em sítio, essas coisas, né, no meio do mato, eu pessoalmente gosto muito, sabe que períodos que chove, tem uma região ali que vai formar um rio que nem tinha antes, e aí quando seca um pouco, o rio já vai embora, né? É só um rio ali naquele momento de chuva. Não é um rio que dá para você contar nem nada, mas ele existe no período que está chovendo. Qual que é a diferença entre ele e o intermitente?
é porque ele só tem ali nos dias de chuva mesmo, depois ele acaba, tá? Não tem água suficiente para se manter durante meses, por exemplo, como vai ser no perene, que é no período de chuvas, né? Vários meses chovendo, tem rio, meses de estiagem sem rio, tá? Tudo bem? E aí agora a gente entra no regime, né? Qual que é a diferença? Nós temos o pluvial. Gente, coloca aí nome no chat, por favor. O que é o pluvial? Rio abastecido pelas águas das chuvas. Quando a gente fala, por exemplo, de pluviométrico ou pluviosidade, é os níveis de chuva, né? Se choveu mais, choveu menos. São características ligadas à chuva que a gente vai ver. Então, o rio abastecido pelas águas das chuvas, que promove a formação das cheias, elevação do rio, e das várzeas baixa de rio, quando não há chuva ou quando há chuva. Já viu aquelas regiões que, por exemplo, quando chove, aqui mesmo em Campo Grande tem isso, tem áreas, tem bairros que quando chove, o rio sobe demais e alaga ali a região, né? Porque o rio é muito baseado nessa chuva, né? Tipo nival, é rio abastecido por derretimento das geleiras de elevadas altitudes. Então, essa região aqui esquenta um pouco mais no verão, vai começar a derreter um pouco do gelo e vai formar rios, né? Principalmente nessa época de desgelo, tá bom? Criando esses rios aqui nas áreas mais baixas. Mas a água nascente veio aqui das partes mais altas. Ana Sofia, Amanda, Bruna. Glacial, rio abastecido pelo derretimento das geleiras de elevadas altitudes. Aqui é geleira. Aqui também, mas é mais uma espécie de uma neve que está em cima lá das elevadas altitudes, tá? Lá é neve, aqui é mais essas grandes geleiras. Jamile, Eros. Imagina, aqui começa a derreter, né? Então aumenta assim o nível da água aqui, certo? Achei tão bonita essa imagem. Eu acho lindo esses lugares, eu sempre quis ir. E aí, por último, nós temos o tipo misto, tá? Rio abastecido por águas de mais de uma fonte, por exemplo. Tanto pode ser por derretimento de geleiras em cima das montanhas, como por chuva, tá? Então, várias formas aqui, olha, podem formar esse rio principal, tá bom? Na próxima página 58, nós temos... Quanto ao relevo, nós temos o tipo de planalto, rios com quedas d'água, geralmente utilizadas para gerar energia. Regiões altas, elas vêm com a água vem com mais força, né? Quanto mais alta a região. Então, é bom para desenvolver energia, tá? A gente vai estudar um pouquinho sobre energia hidrelétrica. Não agora, mas depois, mas vocês já vão conhecendo. Opa! E aí o tipo de planície, rios que não possuem desníveis, ou seja, a região é meio que reta, ou próxima à reta, acentuados e são excelentes para a navegação, porque assim não tem, por exemplo, quedas bruscas. Imagina você tá no navio e de repente aparece uma cachoeira enorme. Não dá, né? Então, essas regiões que tem cachoeira, por exemplo, não dá para navegar. Só regiões que têm uns rios mais retinhos, tá? Rios de planície. Tudo bem até aqui, gente? Continuando ainda na página 58, nós temos os tipos de lagos e lagunas. E aqui está escrito qual que é a diferença de um para o outro, tá? Lagos são grandes volumes de água representados no interior dos continentes. Represados, desculpa. Lago, né? Uma região aqui, olha, fechada, tá? Como se fosse uma represa, né? Represa que o homem faz, mas aqui é o lago natural, né? São grandes volumes de água represados no interior do continente. Origem: podem ser lagos vulcânicos, as águas são quentes, lagos tectônicos, porque as placas tectônicas formaram uma ruptura, causando aqui uma barragem, ou então criando uma montanha que impediu com que o rio continuasse, criando também uma barragem. Lagos artificiais,
que os homens fazem, ou de geleiras, né? Uma região que era apenas baixa e o gelo foi derretendo, criando aqui um local fechado para os lagos. E as lagunas, o que é isso? São reservatórios naturais de água salgada, é como se fosse um lago, só que em vez da água doce que tem nos lagos, tem água salgada dos oceanos, dos mares, tá? Localizadas nas regiões litorâneas, então costuma-se ser próximo ao litoral, porque é como eles chegam nessa água salgada ali, como uma área represada, só que de água salgada. Tudo bem até aqui? Entenderam a diferença entre lagos e lagunas? Não entendeu? Os dois são formados por questões de represa, né? Represa-se a água, coloca-se ela ali numa região, tá? Em que ela não consegue continuar seu curso natural como se fosse um rio. Ela é parada, ela é represada. Só que quando é lago, é água doce, quando é laguna, é água salgada. Tá bom? Página 59. Eu quero que vocês abram lá, porque na página 59 mostram aqui, por exemplo, agora nós estamos principais bacias hidrográficas do mundo. As bacias hidrográficas são têm fundamental importância para os seres humanos, porque são águas importantes, né? São um rio constante, tem uma área de grande expansão para poder dar alimento, água para todo mundo. E aqui na página 59, vocês conseguem ver as principais bacias do mundo. Escreve aí no chat qual que é o número 1, qual que é a bacia principal do mundo, gente. Tá no livro, não tá nessa. Esse aqui tá em outra estrutura, tá? Esse mapa aqui. Mas no livro de vocês está a maior bacia hidrográfica do mundo. Ninguém conseguiu achar? Falei que vocês estarem acompanhando. Página 59. Se você observar, a principal bacia hidrográfica do mundo é do Rio Amazonas, ou seja, aqui no Brasil, né? Ela é uma bacia enorme, ela é a principal do mundo. Gente, a aula tá acabando. Na página 60, né? Regiões hidrográficas do Brasil. O Brasil possui vários rios, entre eles o Amazonas, como eu falei, o principal, né? O maior rio do mundo em volume de água doce, tá? Aqui, olha, as bacias do Brasil, tá bom? Aqui no fundo vocês conseguem ver as principais. Bacias hidrográficas brasileiras. O Brasil dividiu o território em 12 regiões hidrográficas que são formadas por uma ou mais bacias. E aí, na semana que vem, a gente entra um pouco mais sobre isso. Muito obrigada, gente. Se tiver, leia o capítulo. Se tiver alguma dúvida, escrevam aí para a semana que vem vocês anotarem para mim. Beijo, tchau.